mais um vídeo aqui para vocês que estão acompanhando o canal, mas desta vez não é nenhuma notícia. Desta vez eu quero falar com você. Se você tem interesse em concursos públicos, se você conhece alguém que tem interesse em concursos públicos, passar algumas dicas de como passar em concursos públicos. Então eu vou aguardar, se você conhece alguém, comenta aqui no canal. Eu vou criar um grupo, se tiver pessoas interessadas, para passar dicas de concursos. Porque o que é que faz a diferença para você passar? Como eu já falei aqui no canal, eu já fiz diversos concursos públicos, estaduais, federais, e tenho uma certa experiência na área de concursos públicos. E você pode me dizer assim, mas concurso público federal está suspenso por 20 anos por causa da emenda constitucional 95. Como é que eu vou fazer concurso público? A emenda congelou os concursos públicos federais, não congelou os estaduais, não congelou ainda as prefeituras. Recentemente tivemos concurso público na prefeitura de Salvador, tem concurso público em diversas prefeituras. A pandemia dificultou neste momento vários concursos, mas você pode ir se preparando para quando abrir, você estar preparado. Quando você vai fazer um concurso, quando você decide fazer um concurso público, você tem que se preparar. O maior erro dos concurseiros, eu já fui concurseiro, já passei por isso, o maior erro é achar que vai se preparar naquele tempo que a gente se inscreve, a gente faz a inscrição e aí a gente parte para se preparar. É um erro de todos os concurseiros, inclusive eu já fiz isso, fazia isso no começo, quando eu comecei a fazer concursos públicos. Foram mais de 2 décadas de experiência de concursos. Então você vai ter dicas com quem já fez, com quem já passou pelo processo. Eu já fiz diversos concursos em vários estados. Eu foquei em uma área, eu foquei na área jurídica, mas você pode focar na sua área da sua área de escolha, de sua vocação. Você não precisa fazer área jurídica, porque eu não vou passar conteúdo jurídico, eu vou passar dicas de como fazem a diferença e que fizeram e surtiram efeitos comigo, com algumas pessoas que eu passei. Eu dei aulas gratuitas a algumas pessoas que depois me parabenizaram. Eu saía de Itaparica, eu saía de uma ilha para vir dar aula gratuitamente em Salvador. Não foi muito tempo, foi pouco tempo, mas eu vinha. Eu tenho disposição para ensinar, porque eu aprendi. Muitas pessoas me ajudaram também quando eu precisei, quando eu comecei a fazer concurso. Teve um amigo meu que me emprestou o computador dele, que eu não tinha computador. Eu sou grato a ele até hoje, nunca esqueci aquela prova de digitação que a gente precisa fazer. Se ele não tivesse me emprestado o computador dele, ele falou: Denício, o computador é seu, fica aí, usa a hora que você quiser. Eu usava a máquina de escrever ainda nessa época. E aí eu tinha 3 meses mais ou menos para a prova. Eu fui várias vezes lá, ele me entregava o computador, ele trabalhava com o computador, ele me entregou o computador e disse: professor Francisco, eu não posso esquecer. E teve um outro colega também que também me prestou o computador para eu treinar. Então é assim, a gente recebe aqui uma bênção, a gente não pode guardar para a gente o que a gente recebeu no passado. Então a minha forma de agradecer, a minha forma de contribuir com a sociedade, que também o índice de desemprego é muito grande, temos aí um índice altíssimo e muitas vezes as pessoas não têm assim uma janela de oportunidade porque às vezes não se prepararam. Não é que elas não tenham a janela aparece e elas perdem aquela janela de oportunidade porque simplesmente não se prepararam, não porque elas não quiseram, porque elas não tiveram alguém para falar para elas que elas são capazes, que elas conseguem. Eu tive uma aluna que não acreditava que ia passar e eu falei para ela que ela ia passar, mas eu não falei para ela que ela ia passar. Por quê? Porque eu falei que ela ia passar. Eu apenas olhei o que ela estava fazendo, eu vi que ela estava se preparando, fiz alguns ajustes. Ela já estava estudando quando a gente se conheceu, e aí eu falei: olha, faça esses ajustes, você está no caminho certo,
Só faça mais isso aqui e você vai passar. E só tenha confiança em você. Porque você está estudando. Ela estava estudando um tempo de horas adequado para o assunto. Então eu falei, olha, você está estudando, você está fazendo tudo que eu poderia dizer para você fazer, nem precisou falar muita coisa para ela. Ela já estava fazendo. Então ela é muito dedicada. E ela passou. E depois ela me ligou, me agradecendo. Eu não fiz nada. Ela só... ela que se esforçou. Mas tem pessoas que a gente precisa dizer, olha, faça mais isso aqui, faça mais aquilo ali. E essa experiência que a gente tem, que a gente acumulou, a gente não pode guardar sem compartilhar, né? E se eu fizer que você passe em um concurso e você melhore de vida, e você tenha um emprego público, você vai estar me pagando só em eu saber que você passou. Como eu já soube depois que algumas pessoas que eu conversei passaram. Eu falei com algumas pessoas, disse como elas deveriam se comportar. Elas seguiram, o mérito não foi meu, o mérito foi delas. Elas seguiram, porque todos nós somos capazes. A gente só não sabe o método, o caminho. E se eu puder auxiliar vocês, se você não souber, se você não quiser, ou tiver conhecer alguém, tem um filho e um parente que queira realmente algumas dicas de concurso, mande entrar em contato com o canal. Eu vou deixar aqui o e-mail, pode mandar por e-mail. E aí a gente vai formar um grupo de estudos. Agora eu vou precisar que tenha pelo menos, eu vou esperar aqui, vai ter que ter 100 inscritos. Eu estou com 15 inscritos, vai ter que chegar a 100 inscritos. Primeiro tem que ter 85 na turma aí. A única cobrança vai ser essa, vai ser a inscrição no canal, para a gente chegar a 100 inscritos e começar a divulgar o canal aí, ampliar para outras pessoas. Aí essa turma de 85 pessoas, mais os inscritos aqui, se tiverem interesse, os inscritos também estão dentro da programação. E mais esses 85 que quando formar a turma, se atingirmos esse número, aí a gente começa com as dicas. Eu não vou passar conteúdo, eu vou passar dicas, mas nós vamos ver qual é o concurso que você quer. Vou também te orientar com relação ao básico do que uma pessoa que pretende passar, o que é que ela deve fazer? É o básico. Então, se você tem um básico, se você tem um fundamento, você mesmo desenvolve. Agora, sem o fundamento, sem a base, ninguém consegue desenvolver. Tem pessoas que fazem concursos por várias vezes e acreditam que elas não são capazes de passar, porque elas não têm o fundamento básico de todo concurseiro que quer passar e que consegue passar. Certa vez eu fui assistir uma palestra de um concurseiro que tinha passado 10, se eu não me engano, em 10 concursos em primeiro lugar. E a história que ele contava lá na plateia, porque era uma história muito parecida, claro, guardadas as proporções, mas assim, o método que ele utilizava era muito parecido com o método que eu usava comigo. E eu falava com as pessoas, olha, faça assim, faça aquilo, assim, assim. Aí eu fiquei dando risada na plateia e fiquei assim, então a gente pode sim, a gente pode, a gente consegue. Agora, a gente não pode se a gente não tiver interesse. Se não tem interesse, a gente não pode fazer um projeto para agradar os pais, para agradar o tio, agradar a mãe. Você tem que se conscientizar que você consegue e que você quer aquele cargo. Você quer aquela vaga e que você vai estar preparado quando aquela vaga surgir. Aí você passa. Então, conto com vocês, formar uma turma aqui de 100 pessoas, os primeiros 100 inscritos no canal vão ter esse curso, que na verdade é um curso de dicas de concurso. Nós vamos dialogar aqui, eu vou passar um pouco da experiência de concursos que eu tenho e trazer, a gente vai criar, a gente vai começar esse curso juntos. E eu aceito sugestões, ideias dos inscritos e da turma que formar aqui.
e não vai ser cobrado nada. A minha cobrança é só a inscrição para que o canal seja divulgado, seja ampliado. Eu já estava pensando em fazer esse curso antes, mas devido à pandemia eu dei uma parada, e agora esse momento da pandemia também seria, depois eu fiquei refletindo que é até melhor você ficar estudando do que ficar em casa no isolamento sem fazer nada. Procura fazer alguma coisa, procura estudar para se preparar, e quando a pandemia passar, com fé em Deus, a gente já vai ter concursos aí em prefeituras e outros concursos aí estaduais. Além dos concursos, você vai se preparar. Essas dicas não servem apenas para concurso, elas servem também para uma vaga no emprego particular. Se você sabe fazer uma redação, você chega no emprego particular, você faz uma redação e você passa. Então, não serve só para concursos públicos, serve para você se preparar. Você tem que andar preparado. Muitas vagas existem e falta mão de obra, porque às vezes a pessoa não está preparada. Então, eu não vou passar conteúdo, mas eu vou passar dicas de como você pode fazer para você conseguir passar em um concurso público ou então em um emprego particular. E se você não tem ainda o segundo grau, você tem que fazer o seu segundo grau. E aí é o mínimo hoje que se exige nos concursos públicos, é o segundo grau. Então, é uma dica importante também, você concluir o seu segundo grau, procurar correr atrás. Não quer dizer que você não vai fazer o curso, se você tiver interesse em fazer o curso, mesmo que você não tenha o segundo grau, mas eu já estou adiantando a você que é um ponto importante para você já se empolgar. Falei algumas coisas dessas com uma pessoa e depois eu fiquei sabendo que ela não tinha o segundo grau, e ela, depois que eu falei algumas coisas assim para ela fazer, estudar e tal, ela fez o segundo grau e conseguiu um bom emprego. Uma terceira pessoa que me falou que ela estava muito agradecida. E teve também uma pessoa, são diversos exemplos, né? Mas teve assim, que a filha de uma colega minha, que eu falei, olha, comece a fazer concurso. Eu era tão chato com concurso público, toda hora que eu encontrava eu falava, né? Faça o concurso, tá? Abriu o concurso tal, eu sabia todos os cronogramas de concursos no Brasil. Na época que eu estava fazendo concurso. Aí quando eu encontrava os colegas, olha, tem concurso tal, faça aí meu filho. Aí teve uma filha de uma colega minha que passou de primeira. Aí ela me agradeceu depois, fez a apostila que eu tinha falado para ela comprar e tal. Então é isso, a gente precisa parar de guardar para a gente um pouco de experiência que a gente tenha e possa compartilhar com as pessoas. Então um grande abraço, até o próximo vídeo.